Olá, tudo bem? Hoje eu quero resumir para você o livro Aqueles da Bíblia, que é esse livro aqui, do André Daniel Henke. É um livro bem novo, né? Saiu em 2021, da Thomas Nelson Brasil. É um livro bem grosso, são cerca de 550 páginas. E um dos melhores livros que eu li esse ano. Por quê? Qual é a grande ideia desse livro? O nome é Aqueles da Bíblia, ele quer contar a história dos personagens da Bíblia do Velho Testamento, o povo de Israel. E ele faz isso separando em diversos capítulos, diversas fases que mostram a criação da identidade israelita, segundo a Bíblia. Então ele mostra como o povo de Israel foi, na verdade, talvez o povo mais híbrido que existiu na história antiga, né? Sendo que eles mesclaram muitos aprendizados que eles tiveram em contato com os diversos povos com os quais eles viveram. Então, administração aprenderam com os egípcios, formas de governo com os cananeus, construção civil e a escrita aprenderam dos fenícios, o calendário dos mesopotâmios, a espiritualidade com os persas na época do exílio babilônico, onde eles cria-se a religião, né, judaica, a filosofia aprenderam dos gregos e a política aprenderam dos romanos, entre outros. Então é uma mescla muito grande, né, sem nunca perder a sua originalidade israelita. E quais são então os capítulos, os grandes blocos em que a gente pode aprender como foi essa construção da identidade do povo de Israel? Ele começa falando dos migrantes. Então, o povo, nessa construção aqui, desse povo da Bíblia, os israelitas, começam como migrantes na história de Abraão, onde ele é convidado por Deus para migrar de uma cidade para outra. E aí o autor vai explicando aqui com bases arqueológicas e historiográficas como viviam os povos migrantes da Canané, né, em Canaã aí no segundo milênio antes de Cristo, para te dar o contexto de como provavelmente Abraão vivia, como ele acreditava, como as pessoas naquela época acreditavam em Deus, né? Deuses normalmente ligados à cidade, não a um conceito de deuses universais como nós cremos hoje. Depois o povo chega a morar no Egito, depois, né, com os netos de Abraão. E lá eles se tornam escravos. Então, os escravos viviam então numa forma de grupos, de tribos, de clãs, recebendo forte influência da cultura egípcia, mas sem perder a sua identidade, como clãs e tribos cananeias que viviam lá. Depois, com Moisés, eles voltam para Canaã, através da história de libertação das 10 pragas, quando o Mar Vermelho foi aberto. E em Canaã eles são primeiro um grupo de anarquistas. Não tem nenhum governo, vive cada um conforme quer, sem uma organização estatal, mas cada um construindo a sua identidade conforme a sua tribo. Então, o tribo da Dan se vê como o pessoal de Dan, o pessoal de Judá se vê como o pessoal de Judá. O pessoal de Manassés se vê como Manassés. Eles ainda não se entendiam como Israel, né? Muito na questão de tribos. Depois a história continua, é o período da monarquia. Aqui é uma grande assimilação cultural, eles pegam a forma como os cananeus viviam, com um rei central, e pedem para Deus, eles querem um rei também, segundo esse modelo cananeu. Constrói-se uma capital para esse reino, Jerusalém, um templo central onde todo o povo vem adorar. Começa a se talvez parecer que vai se criar uma identidade mais homogênea. Mas logo após a morte dos primeiros reis de Israel, o reino se separa em dois, né? O tempo dos separatistas. E aí existe uma grande luta de poder entre os dois polos, o polo do norte e o polo do sul de Israel. Um chamado de Israel, um chamado de Judá. E aí cada um tentando assumir o protagonismo. E termina depois, né, com a destruição de Israel e o exílio de Judá, fazendo com que o povo viva uma nova fase que marca a sua identidade, a fase dos exilados, em que eles criam essa nova identidade de nós somos agora judeus, não somos tão israelitas, somos judeus, esse termo cunhado durante o exílio babilônico. E lá que também se firma a identidade na Bíblia, né, do Antigo Testamento, na Torá, no Tanakh, visto que o templo em Jerusalém havia sido destruído. Depois eles são autorizados a voltar para sua terra em Canaã, e lá surge um tempo histórico que o autor define como revolucionários. Então,
É o período interbíblico, né? Entre o Antigo e o Velho Testamento, esse período de 400 anos. Houve grandes mudanças históricas. Os gregos tomam controle do Oriente Médio, e os judeus naquela época, então, um povo de grande piedade e zelo, tentando buscar o seu direito de adorar a Deus da sua forma em meio a perseguições. E aí a história termina com, né, o final do Antigo Testamento, início do Novo Testamento, o povo de Israel descrito como os oprimidos, sendo oprimidos por essa grande máquina poderosa militar, o Império Romano, levando a profundas crises dentro do judaísmo, diferentes ramos de interpretações de como se deve viver, corrupção, muitos problemas, e aí levando a essa nova identidade, essa nova fé no Jesus de Nazaré, os seus seguidores, os nazarenos, ou depois chamados de cristãos. Então é um livro muito profundo, muito, muito rico em detalhes, vale muito a compra, até achei o livro bem barato por tudo que ele oferece, e fica aqui minha recomendação de leitura para você. Deus te abençoe e até uma próxima.